Olá pessoal, é com muita alegria que eu venho aqui hoje trazer a nossa aula de número 4. Isso mesmo, hoje é a nossa última aula da matéria de angelologia. Estamos estudando teologia de forma profunda e você também é o nosso convidado para estudar. Mas a matéria de hoje vamos falar sobre quem são os demônios. Falamos já sobre os anjos e existem várias teorias falsas sobre a origem dos demônios. E hoje vamos falar aqui. Primeiro, para começar essa aula, eu quero deixar um versículo bíblico. Está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Tu crê que há um só Deus? Fazem bem. Também os demônios creem e estremecem. Aqui, muitos erram quando diz que os demônios crê, estremece, mas não lhe obedece. Isso é linguagem de homem, porque a Bíblia não diz que os demônios não obedecem. A Bíblia diz que os demônios obedecem sim. E aprendemos biblicamente que os demônios só fazem alguma coisa com a permissão de Deus. Lembra como foi na vida de Jó? Isso mesmo. Para o anjo fazer qualquer coisa, é preciso da permissão de Deus. E aqui vamos falar, não é em uns simples anjos, é demônios. Então vamos entender o que são esses demônios. Quem são esses demônios? Essa referência que dei para iniciarmos está lá em Tiago capítulo 2, versículo 19. Então, primeiro vamos entender algumas teorias falsas sobre demônio. Primeiro, irmãos, a gente vai entender aqui, os demônios seriam espírito sem corpo, de habitantes, uma raça pré-adâmica. Isso aqui é uma teoria. E tem muita gente que acredita nisso aqui, ó. Mas não há nenhuma raça criada anterior à raça humana de Adão e Eva. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Então aqui, irmãos, biblicamente, a gente está aprendendo, né, sobre a origem de tudo e dos anjos. Aprendemos que Deus criou os anjos pelo poder da tua palavra. A gente já viu isso na aula de número 1. E Deus cria tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Aqui, biblicamente, essa teoria aqui é falsa, irmãos. Os demônios não são de uma raça pré-adâmica. Não existia. Isso é uma mentira. Segundo, os demônios seriam seres gerados na relação de anjos com mulheres antediluviana. Outra mentira, irmãos. Anjos não se relacionam com seres humanos. Os anjos não se relacionam. O mais forte que tem aqui é a teoria sobre o pecado. Veja só, a refutação a essa falsa teoria é fato que em algumas escrituras encontramos a expressão filho de Deus para referir-se aos anjos. Mas não podemos omitir outro fato, que é a mesma expressão, filhos de Deus. Também se encontra em outras escrituras, referindo-se ao homem. Então aqui, irmãos, os falsos, os que ficam espalhando, falando que a Bíblia não diz por aí, usam essa passagem e diz que os filhos de Deus são os anjos. E filho do homem, dos homens, sou eu, você, os seres humanos. Aí eles aqui usam os filhos de Deus como anjo e os filhos dos homens como pessoas que os anjos se relacionaram. Isso é terrível. E aqui eles vão falar que deles eram gigantes. Ó, enfim, vocês não têm noção. Vocês não têm noção de quantas falsas teorias tem. Mas se você quiser aprender mais sobre esse assunto, entre em contato comigo, porque eu vou ter o maior prazer de enviar os livros. Tem muito assunto que eu não posso falar nessa aula, senão vai ficar muito longa essa aula e você vai ficar cansado. Mas se você tiver interesse em aprender mais, entre em contato comigo, que eu vou estar enviando todos os livros para você aprender mais sobre esse assunto. Agora veja aqui mais alguma coisa ainda sobre os demônios. Os demônios são seres espirituais de homens maus.
homens malvados que já estão mortos. Outros também defendem e acreditam, né, que demônio é espírito de pessoas mal. A gente já viu isso na aula de número 2. Espírito de pessoa mal, né, que já morreram e que agora viraram demônios. Tudo isso, irmãos, são coisas terríveis, né, que a gente vê que realmente a Bíblia não segura isso. Não há nenhum apoio bíblico para essa ideia, não tem. Agora, quem são os demônios? Aqui vamos entender quem são os demônios. Na rebelião promovida por Lúcifer, este arrastou consigo uma grande multidão de seres angelical. Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 41. Então, esses anjos que se rebelaram, que desceram com Satanás, eles são os demônios. Então, aqui a gente está entendendo, né, o significado do termo demônio. No texto de Daniel, capítulo 32, versículo 17, o cântico de Moisés destaca que os israelitas caíram em idolatria. Sacrifícios oferecem aos demônios. Veja só, e aparece o nome Shedeim. Entende-se, então, que o termo Shedeim se identifica não só como uma imagem de idolatria, mas também relacionado ao termo como os seres espirituais, né? Então, a gente vê que aqui, quando se fala em imagem, em adoração, isso aqui logo a gente entende que o significado disso, né? O significado disso é uma adoração a um espírito, adoração a algo. E aí o nome que se dá para isso é o seguinte: são seres espirituais por detrás dos que adoram as imagens. Então, toda imagem que a gente adora, tudo que faz para adorar, por trás disso está Satanás. Veja só, o termo serim, a etimologia, etimologicamente, significa o peludo ou bode peludo. Veja, o povo de Israel sempre fazia essas coisas. Lembra do bezerro de ouro? Por trás disso tudo estava a adoração a Satanás. Satanás, ele sempre quis ser adorado. Sempre quis ser adorado. E aqui a gente vai ver que existe também duas classes de demônios. Duas. Vamos ver aqui. Eles estão divididos em duas classes distintas. Os livres e os prisioneiros. Aqueles que estão livres andam pela região celestiais, sobre o governo de seu príncipe e líder, Satanás. Tem esses, né? E também tem aqueles que são numerosos, mas que estão presos. Isso mesmo, tem os demônios que estão presos. É possível separar os anjos em liberdade e os anjos que estão presos, porque, na verdade, são a mesma coisa. Os anjos caídos, que estão presos, são aqueles que abandonaram sua própria habitação e tornaram-se tão depravados ou maus que Deus os encerrou no Tártaro, abismo. Veja só, você vai ver isso aqui em Judas capítulo 6 e Lucas capítulo 8, versículo 31 e Apocalipse capítulo 9, versículo 1 e 2. Existem demônios que estão presos porque não estão soltos, mas são tudo demônio que veio junto com Satanás, com Lúcifer. Então, já acabando com essas falsas teorias, que dizem que demônios são espíritos de pessoas maus, não existe isso. Então, aqui a gente já está vendo, biblicamente, pela Bíblia, que os demônios são exatamente aqueles que se rebelaram contra o seu Criador, né? Então, aqui a gente vê a origem dos demônios. Irmãos, tem muita coisa para a gente falar. Mais uma vez eu lhe digo, entre em contato comigo, que eu vou estar enviando todo esse material de forma particular pelo WhatsApp. Com certeza você vai ser muito abençoada com esse material. Que Deus abençoe e até a nossa próxima matéria de antropologia. E eu espero você. Amém? Que Deus abençoe.